Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre equilíbrio de corpos rígidos, parte 3. Relembrando os tipos de apoio, nós temos o primeiro gênero, que tem uma reação de apoio, nós vamos representar pelo número 1. O de segundo gênero, que tem duas reações de apoio, vou representá-lo pelo número 2. Né? Então, no primeiro gênero só tem a reação da vertical, no segundo gênero, vertical e horizontal. E o de terceiro gênero, que temos três reações de apoio, que é na vertical, na horizontal e no momento. O grau de hiperestaticidade. Então, o grau, que é representado pela letra G, né? O grau de hiperestaticidade vai ser igual ao número de incógnitas menos o número de equações de equilíbrio. Para G menor que zero, a estrutura é hipostática. Para G igual a zero, a estrutura é isostática. E para G maior que zero, a estrutura é hiperestática. Para G igual a zero, a estrutura é isostática. Para G maior que zero, a estrutura é hiperestática. Nesses dois casos, tem-se uma particularidade. Essas duas condições são necessárias, porém não são suficientes para as respectivas classificações, porque depende de outros fatores que veremos nos exemplos, ok? São casos particulares. Por exemplo, a disposição de apoios na estrutura ou a disposição das rótulas na estrutura, ok? Então nós vamos verificar isso aí nos exemplos a seguir. Dependendo da disposição, pode ser que uma estrutura com grau de hiperestaticidade seja igual a zero ou maior que zero, ainda assim possa ser hipostática a estrutura. Nos exemplos que iremos resolver, sempre vamos considerar as três forças de apoio, vertical, horizontal e momento, para as equações de equilíbrio. Estrutura hipostática. Quando os apoios são em número inferior ao necessário para impedir todos os movimentos possíveis da estrutura. Neste caso, teremos mais equações que incógnitas, logo a estrutura será instável. A estrutura isostática, quando os apoios são em número estritamente necessário para impedir todos os movimentos possíveis da estrutura. Neste caso, teremos uma igualdade entre equações incógnitas, logo a estrutura será estável. Estrutura hiperestática, quando os apoios são em número superior ao necessário para impedir todos os movimentos possíveis da estrutura. Neste caso, teremos um número menor de equações que o de incógnitas, logo a estrutura será mais estável. Bom, primeiro exemplo, né? Uma viga biapoiada, tá aí. Eu tenho aí no ponto A, né, um apoio de dois gêneros, e de primeiro e de segundo gênero, e no ponto B de primeiro gênero. Então, o número de incógnitas, né, é só somar aí, né, o número de gêneros, ok? Então, eu tenho aí um apoio de dois gêneros, 2, e aqui um apoio de um gênero, 1. Então, eu tenho 3 incógnitas. O número de equações de equilíbrio aí vai ser 3, ok? Sempre vamos considerar equação de equilíbrio 3. Aí, se houver equações de equilíbrios extras, aí nós somamos a essa, né, equação de equilíbrio, que já são 3. E o grau de hiperestaticidade será igual a zero. Logo, essa estrutura biapoiada, né, ela é uma estrutura isostática. O nosso segundo exemplo também, né, uma viga biapoiada, porém, né, eu tenho aí no ponto A um apoio de segundo gênero e no ponto B também um apoio de segundo gênero. O número de incógnitas vai ser 4 e o número de equações de equilíbrio 3. O grau de hiperestaticidade será 1. Essa estrutura então é hiperestática, ok? Vamos lá. Viga Geber. Ó, agora aí eu tenho, né, na realidade, uma viga com 4 apoios e 2 rótulas. Então, no ponto A eu tenho um apoio de segundo gênero, no ponto B de primeiro gênero, no ponto C de primeiro gênero e no ponto B de
primeiro gênero, né? Então, eu tenho aí 5 incógnitas. Eu tenho aí o número de equações de equilíbrio é 3, mas na minha rótula aqui me gera uma equação de equilíbrio extra, ok? Como foi falado no vídeo, como foi ensinado no vídeo anterior a se calcular, ok? Então eu tenho aqui uma rótula aí, né, sendo apoiada aí por duas barras, ok? Então me gera uma equação. E a outra rótula também, eu tenho aí uma equação extra. Logo, o número de equações de equilíbrio será igual a 5. E o grau de hiperestaticidade será zero, logo a estrutura é isostática. Vamos lá, 4 vigas com 4 apoios. Não, viga com 4 apoios, perdão. Então eu tenho aí, né, percebo aí que os apoios são todos de segundo gênero, ok? O número de incógnitas aí é 8, o número de equações é 3, e eu tenho aí o grau de hiperestaticidade igual a 8, igual a 5, perdão, que 8 menos 3 é igual a 5. Agora o pórtico plano, tá aí, ok? Então eu tenho aí, no ponto A tem um apoio de segundo gênero, no ponto B de segundo gênero e no ponto C também de segundo gênero. O número de incógnitas é igual a 6, equações de equilíbrios igual a 3, e o grau de hiperestaticidade é igual a 3, porque 6 menos 3 é igual a 3, logo a estrutura é hiperestática. Agora o pórtico plano com rótulas, ok? Tá aí, né? No ponto A eu tenho um apoio do terceiro gênero, no ponto B do segundo gênero e no ponto C também do segundo gênero. O número de incógnitas é igual a 7. E o número de equações de equilíbrio é igual a 3, só que eu tenho aí equações extras geradas pelas rótulas, né? No ponto D eu tenho uma equação extra e no ponto F eu tenho duas equações extras. Percebam aí que eu tenho aí 3 vigas, né, apoiadas aí na rótula, ok? Então me geram aí duas equações extras. Então o total de equações de equilíbrio é igual a 6. E o grau de hiperelasticidade é 7 menos 6, que é igual a 1, logo a estrutura é hiperestática. Ok, deixe o seu like e se inscreva no canal.